deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se você estiver com a sua Bíblia e puder acessar-nos para que nós juntos aqui pudermos ler a palavra de Deus, quero te convidar, se você puder, deixa eu só guardar aqui, como estou sozinho, eu preciso me ajustar aqui. Se você puder com a sua Bíblia, Evangelho de João, Evangelho de João, Evangelho de João. Tá bom aí o som? Tranquilo? Isso, Evangelho de João. Hoje eu vim com uma camisa que eu gosto demais. O pessoal fala, nossa pastor, você está aparecendo bem, não dá para você perder, ó, tá vendo? Tá bem fluorescente, é isso, né, Caio? Tá bem fluorescente a camisa aí? Uma camisa que eu ganhei de presente de uns amigos, irmãos, familiares, queridos de Maringá. E eu gosto demais dela. Hoje eu falei, hoje eu vou com essa camisa bonita aqui que eu gosto demais. Evangelho de João. Hoje eu quero trazer uma meditação para nós. Já passamos o Natal, isso é verdade. Já acabou o Natal, de certa forma. As luminárias, as árvores ainda têm um prazo para se tirarem por causa do calendário, aquela coisa toda de adereços, né? Mas eu fico observando, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto de analisar, eu gosto de ver, eu gosto de ficar atento. Eu falo muito pouco quando estou com muita gente, a não ser que eu seja perguntado, ou me é dado o privilégio de falar o que eu penso, ou aquilo que eu acredito, ou pregar, enfim, eu gosto muito do microfone. Mas quando eu estou fora do microfone, eu falo menos, eu falo pouco, eu observo demais. E esses dias, observando algumas coisas de Natal, eu não sei se você vai concordar, se você talvez ficou nas redes sociais, observando algumas coisas, mas o que me chamou bastante atenção nas redes sociais, na TV, os amigos, é que as pessoas tentaram cuidar-se nesse tempo de pandemia e não juntar tanta gente, isso é verdade. Graças a Deus, algumas pessoas tiveram bastante consciência a respeito disso e se reuniram em poucas pessoas. Mais seus familiares ali, pouca gente, não juntar aquela coiseira toda, aquele monte de gente em festas e tal. Alguns exageraram, como também vão ter em Natal, em qualquer momento, mas alguns ficaram mais restritos, né? E com responsabilidades bem evidentes. Mas algumas coisas que me chamam a atenção nesse tempo é que como nós celebramos o Natal, né? Nós celebramos de todas as formas. As empresas celebram o nascimento de Jesus, porque é nessa data, a data que mais se vende algumas coisas. O final do ano, todo mundo celebra o nascimento de Jesus. As empresas, os comércios, os vendedores, os donos, os empresários, as pessoas comuns. As igrejas celebram, as escolas lembram disso. Qualquer lugar que você vai, no mundo inteiro, celebra o nascimento de Jesus. Isso é interessante por um lado, isso é legal por um lado, porque você vê gente, e eu reparei isso nas redes sociais, pessoas que não acreditam muito em Deus, pessoas que não têm muito desenvolvimento com o Pai, não frequentam nenhuma comunidade, ou não tem nenhuma religião fixa, algo do tipo, mas celebram o nascimento de Jesus. Isso é legal. Por um lado, isso é muito legal, porque, ouvindo uma expressão esses dias sobre o nascimento de Jesus, para se ter uma ideia, nós não celebramos, a não ser os islâmicos,
nós não celebramos o nascimento de Maomé. Por quê? E nós nem sabemos o quanto. Nós não celebramos o nascimento de Buda, ou de qualquer outro elemento importante de religião, nós não celebramos esses. Por quê? Porque a vida deles, apesar de terem tido um dia de nascimento guardado, marcado, teve um dia de morte e só. Porque o nosso Redentor, porque Jesus vive, é porque nós até hoje celebramos o seu nascimento. Nós somos a única, exclusiva proposta religiosa, vamos chamar assim por hora, por causa da tabela, mas nós somos o Evangelho de Jesus, da qual celebramos, e todas as religiões, ou qualquer pessoa do mundo sabe o que aconteceu no dia 25 de dezembro, ou seja, o nascimento do Salvador. Mesmo você discordando do Salvador, mesmo você não acreditando no Salvador, mesmo você não crendo que Ele é o Salvador, mas você de alguma forma é impactado ou recebe reflexo do nascimento de Jesus, e você celebra o nascimento de Jesus. Mas sabe por que celebramos há mais de 2000 anos já o nascimento de Jesus? É porque o nosso Jesus nasceu, morreu, mas ressuscitou e está vivo, por isso que nós continuamos a celebrar o nascimento do Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Se você fez isso nesse Natal, glória a Deus pela sua vida. Semana passada falamos sobre isso. Desafiamos você a manter isso na sua realidade, na sua família, ensinar para os seus filhos, onde você estiver, deixar bem claro que você crê que nascimento de Jesus é Natal, Natal é nascimento de Jesus. Contudo, uma coisa que me chamou a atenção, e aqui eu quero convidar você a uma reflexão, vai partir daqui o ponto de contato nosso nessa noite, é que muitas pessoas amam o nascimento de Jesus, amam a data, amam tudo isso que nós ouvimos. Colocam às vezes declarações, colocam versículos, colocam Papai Noel, mas coloca Jesus, não é Papai Noel, é Jesus. Ou seja, nós colocamos e às vezes até nos empolgamos com isso. Eu mandei para os meninos uma foto, não mandei para vocês, o pessoal da academia, uma foto que fizeram de Jesus na ceia e Jesus fortão. Né? O pessoal falou, Jesus bombado, né? Jesus fortão assim, dando a ceia, e eu coloquei assim, ó, eu sou aniversariante, entendeu? Ou seja, aquela cara assim de Jesus, bem musculoso, né? E os meninos riram, conversaram, falaram, pastor, aquele Jesus aqui lá, é o Jesus. Todo mundo gosta dessa ideia, todo mundo gosta desse processo. Mas eu vi um post muito interessante de um amigo, e aquilo eu já tinha lido há um tempo atrás, num dos livros que eu tenho, e me chamou muita atenção, faz uns 2 anos já que eu tinha visto essa expressão, numa época de Natal também, e me veio à mente esse post de uma pessoa da nossa igreja que colocou. O post dizia mais ou menos assim, a frase que ele pôs, né? Que paradoxo que existe. O mundo celebra o nascimento de Jesus, mas odeia a sua mensagem. Na linguagem que eu tinha conhecimento dessa expressão, dizia assim, o mundo celebra o nascimento do Messias, mas ignora a mensagem do Messias. Mas ignora, ou talvez desdenha, ou talvez repudia, ou talvez, como foi colocado, existe um ódio a respeito da mensagem de Jesus. Isso é muito interessante para a gente pensar, porque todos nós que celebramos o Natal, se nós, da mesma proporção que celebramos o Natal, falamos de Jesus, o nascimento dele fosse maravilhoso, tanto assim, mas a mensagem dele fosse tão clara a nosso respeito, e para nós, talvez o mundo seria diferente. Tanto que Jesus, ele já se tornou um elemento mítico a respeito de tudo que a gente está vivendo. Já se tornou um elemento mítico a respeito daquilo que a gente está transitando no dia a dia, porque ele é fabuloso. Além de mítico, já se tornou uma lenda ou algo assim que, não, Jesus é algo maravilhoso, e para todo mundo é só isso que Jesus é. Alguém que veio, que foi bonzinho, que fez as coisas boas, que sofreu injustamente, que amou, que respeitou, que levou a sociedade a um equilíbrio, que não fez discriminação, não foi racista, que fez milagres, tirou pessoas da escuridão, fez leprosos serem curados, fez coxos andarem, fez mudos falarem, fez um monte de milagre. Então Jesus é legal demais. Tanto que é legal demais que a gente vê às vezes as pessoas se utilizando até de elementos seculares, das músicas seculares, cantando música secular ou outras coisas, colocando em propagandas, qualquer coisa desse tipo, de que Jesus é quem Ele é. Mas quando
a gente acaba entendendo a realidade de Jesus, a gente percebe que eles gostam de Jesus. Tanto se você fizer uma análise comigo aqui, presta atenção nisso. Se a gente for analisar a pessoa, você vê todo mundo criticando que Deus não é bom. Mas ninguém diz que Jesus é mau. Nós não entendemos a Trindade, aqui só estou abrindo um pouquinho para você compreender. Nós falamos que Deus não é bom e perguntamos, Senhor, por que o Senhor é bom? Se o Senhor fosse bom, o mundo não estaria do jeito que está. Como me perguntaram esses dias, somando com a mensagem de semana passada sobre o Natal, a gente perdeu a autoridade, etc. e tal. O Natal é reconciliação, é Deus em Cristo aplacando a sua ira. Falamos disso semana passada, deu uma verificada no nosso canal, está no YouTube, canal da mensagem, terceira mensagem da série de Natal, aí você vai poder assistir depois lá e compartilhar disso. Mas a ideia que eu quero que você entenda é que as pessoas pedem para Deus e acham que porque o mundo está como está, a culpa é de Deus, não é de Jesus. Porque eles entendem que Deus não é tão bom, mas Jesus é bom. Você não vê ninguém criticar Jesus. Você não vê nenhuma ação crítica a respeito da pessoa de Jesus, porque eles conhecem, assimilaram e tem uma certa porção de quem foi Jesus. Por isso que ele está ocupando as trilhas sonoras seculares e cristãs, por isso que ele está ocupando dizeres, por isso que ele está ocupando todos os lugares, todo mundo fala abertamente de Jesus. Isso é legal, isso é bom, mas o grande problema é que todos falam que amam Jesus na sua própria concepção. Por isso que colocam poste de Jesus, camiseta de Jesus, falam de Jesus abertamente para todo mundo. Mas a grande questão é, será que nós amamos Jesus de verdade? Será que essa expressão que o mundo celebra o seu nascimento, mas rejeita, desdenha a sua mensagem, não é uma verdade para nós pensarmos? Será que isso não é uma verdade para a sua família? Para a nossa igreja? Para o nosso dia a dia? Será que isso não é uma verdade? Sabe por que eu estou pensando nisso? Porque quando a gente acha que ama Jesus, a nossa concepção de que nós amamos Jesus, ela é muito clara. Para nós amar a Jesus é ter alguma coisa, é postar, é ter uma Bíblia, é falar Jesus, é conversar sobre Jesus, é ter amizade e empatia a respeito da história de Jesus. Mas quando você olha para a palavra, você percebe em João 14, versículo 15, capítulo 14, versículo 15, Jesus dizendo, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus ensinos. Ou seja, para nós, amar é simplesmente curtir Jesus. Para Jesus, amá-lo é obedecê-lo. Para Jesus, amá-lo é obedecer os ensinos que ele trouxe. Para Jesus, amá-lo é fazer o que ele fez, é imitar o que ele é e fazer da mesma forma que ele fez o que eu vou fazer na minha vida, na minha família, em qualquer lugar que eu puder estar. Mas para a concepção de hoje, amar é só celebrar Jesus. Amar a Jesus é falar do nascimento dele, é parar um tempo, colocar algumas luzes, é colocar uma árvore de Natal, é falar um pouquinho, colocar uma cruz, colocar uma coroa, ou alguma coisa que lembre Jesus. Será que é só isso, celebrar Jesus e amar a sua mensagem? Por isso que isso não é novo. Por quê? Porque a palavra de Jesus, desde o seu nascituro, desde quando Jesus ali foi colocado, desde o início dos evangelhos, se você pegar a narrativa do João, do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que nós lemos, acabamos essa semana, e João, você vai perceber que todas as vezes Jesus ali estava numa manifestação da sua palavra. E quando os discípulos, os apóstolos se aproximavam de Jesus, eles eram acometidos de uma palavra muito forte. Eu quero convidar você a Mateus capítulo 10, antes deixa João capítulo 6 aberto, já vamos ler ali, mas eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 10, olha como é a palavra de Jesus, a partir do versículo 34, Mateus capítulo 10, versículo 34, olha só, quando Jesus está conversando com os seus, ele diz assim, ó, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma a sua cruz, não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim.
Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a sua vida, a achará em mim e por minha causa. Ou seja, por várias vezes Jesus está deixando muito claro que a mensagem de Jesus, que é o que o mundo não ama, ama Jesus, mas não ama a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, ela é radical. Ela é tão radical que ele começa no Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, dizendo: se alguém bater ou se alguém fizer algo, ele apresenta uma nova configuração das leis. Dê a outra face. Se alguém pedir para você andar um pouco, ande um pouco mais, faça mais do que te pedem. Ou seja, Jesus vem reconfigurando e trazendo uma mensagem que é extremamente radical. Primeiro, que é extremamente contracultural, para a própria época daquela, e para hoje também a mensagem de Jesus é contracultural. Não vai a favor daquilo que a gente pensa, das ideias. Não, a mensagem de Jesus é contracultural mesmo. E por terceiro, a mensagem de Jesus é contra a mim e a você. Então a mensagem de Jesus, elas têm esses três points. Ela é radical, ela é contracultural e ela é contra mim e contra você. Como assim contra mim e contra você, pastor? Contra a nossa estrutura, contra a nossa carne, quem nós somos em pecado. Ela é contra nós. Ela é uma mensagem que vai afrontar-nos, ela é uma mensagem que vai confrontar-nos. E aí a grande questão é que no final, muitos não suportam essa mensagem de Jesus. Por isso que a gente ama mais Jesus do que a mensagem dele. Por isso que a gente gosta demais e o mundo gosta demais de celebrar Natal, mas não se atenta à mensagem daquele que nasceu no Natal. Tanto que Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 3, vai dizer com muita tranquilidade que muitos no fim dos tempos, ou muitos nessa época, não suportarão as palavras. Não suportarão aquilo que é pregado, não suportarão o evangelho e agarrarão pessoas ou mestres próximos que possam falar aquilo que agrade os seus próprios ouvidos. Ou seja, Paulo está avisando Timóteo e também avisando a nós no tempo de hoje que as pessoas não vão suportar o evangelho, porque o evangelho é radical. Vão suportar Jesus, mas não vão suportar a sua mensagem. Vão suportar uma árvore de Natal, um brilha-brilha, uma coroa ou qualquer outra coisa, mas a mensagem, eles não vão querer se associar a ela. É isso que Paulo está ensinando, é isso que Jesus está dizendo aqui, é isso que está acontecendo. E olha o que aconteceu em João capítulo 6, se você puder aí. O contexto do João capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia. A multiplicação dos pães, depois Jesus sai dali e vai para outra cidade, para uma outra região, e essa região que ele vai, ele anda por sobre o mar para encontrar com os seus discípulos lá na cidade de Cafarnaum. E quando ele chega ali, ele começa também a fazer uma narrativa de quem ele é, ensinando sobre Jesus ser o pão da vida. João capítulo 6, a partir do 22. E um pouquinho depois, os judeus ficam intrigados com essa declaração de Jesus ser o pão da vida que veio do céu. Eles começam a ficar meio bugados espiritualmente e teologicamente. E de repente começam a confrontar Jesus e murmurar dentro de si. Jesus percebe. E aí começa Jesus então a destacar alguns textos dizendo sobre a carne, sobre comer da carne ou do espírito, ou a carne é verdade, é comida. E ele vai falando e fazendo uma confusão teológica para aqueles homens da época. E aí no final, olha o que acontece. Versículo 59. Estas coisas Jesus estava ensinando enquanto estava nas sinagogas de Cafarnaum. E o versículo 60 que eu quero te convidar a ler. Muitos dos discípulos, tendo ouvido aquelas palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Olha, naquela época quando Jesus encontrava com os seus, pregando nas sinagogas, conversando com os seus, conversando com os apóstolos, os discípulos e várias pessoas que desejavam ouvir a Jesus e que talvez simpatizavam-se com Jesus como a gente tem hoje, eles chegaram a uma conclusão quando ouviram a mensagem de Jesus. E a conclusão era essa: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, olha o que diz o restante do texto. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os dizendo: o que vocês estão vendo? Estão escandalizados por quê? Versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida para vocês. Contudo, há descrente entre vós. Olha só o que Jesus diz. Pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam e quem havia de traí-lo. E prosseguiu dizendo, por causa disto, é que tenho dito que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe enviar, ou não lhe conceder. E aí o versículo 66, que talvez seja de uma forma de coincidência, né? João 6,66, 666, você que gosta de número. À vista de tudo isso, muitos dos seus discípulos não eram aqueles que estavam longe, não eram aqueles que estavam na liderança, os fariseus, os heteus, os jebuseus, os líderes religiosos, não. O texto é bem claro. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não começaram mais, ou já deixaram de andar com ele. Jesus tinha muitos discípulos. Segundo alguns relatos dos evangelhos, Jesus separou 70 discípulos de 2 em 2 para ir para casa, a missão dos 70 para evangelizar, ou seja, tinham vários discípulos e os seus apóstolos, ou seja, várias pessoas que estavam sempre próximas a Jesus. Tanto que na escolha, presbítero Arthur, que hoje a gente conversava sobre isso, quando lá em Atos, quando eles vão escolher o 12º discípulo para entrar no lugar de Judas, eles escolheram Matias, que era um dos discípulos que andavam com Jesus. E escolheram, lançaram sorte entre Matias e mais um outro, e Matias acabou ganhando. E ele foi o felizardo de ser discípulo, mas ele era, ser apóstolo, mas ele era antes discípulo de Jesus. E aí então que chega esse contexto do versículo 66, quando diz que ao ouvindo aquelas palavras, muitos discípulos abandonaram a Jesus. Sabe por quê? Porque eles amavam a Jesus, mas não amavam a mensagem de Jesus. Eles amavam o mítico Jesus. Eles amavam a figura Jesus. Eles amavam o personagem Filho de Deus, o Emanuel, o curador, aquele que tinha uma palavra de conforto. Mas quando Jesus chamava ele para perto, trazia aqui, vamos conversar sobre a tua vida, vamos apontar o dedo sobre os teus erros, sobre as tuas realidades. Quando ele chamava para perto e falava, agora nós vamos entender o que está acontecendo, os seus discípulos o abandonaram. Pergunto para você, será que não é assim que está acontecendo hoje? Quando depois de toda essa narrativa não faz sentido a gente entender esse contexto de que parece-me hoje, mais do que nunca, que nós amamos mais a Jesus do que a sua mensagem. Não parece ser claro que nós amamos muito mais aquele que é a figura do Cristo do que a mensagem do Cristo. E eu não estou dizendo aqui, queridos, a respeito disso tudo, de pessoas lá fora. Eu não estou falando de uma estrutura apenas das pessoas desigrejadas ou de que não são na nossa comunidade, mas estou falando de igrejas. A igreja está cheio de gente nas igrejas, inchadas, igrejas lotadas, de pessoas que querem ouvir sua bênção. Essa é sermão de bênção, é só uma palavra que Deus vai te dar, é uma palavra triunfalista, é uma palavra que vai te levantar, que você vai vencer, que você vai passar pela prova cantando louvor. Não que isso esteja errado, não que isso não vá acontecer, mas é só isso que nós estamos esperando dos pregadores. E por outro lado, é só isso que os pregadores estão se utilizando dos púlpitos para dizer a mensagem. Por exemplo, domingo passado, quando nós falamos sobre a ira de Deus, algumas pessoas falaram, pastor, que palavra dura e forte. Vocês não têm ideia o que era o Edward pregando isso. Vocês não têm ideia o que é olhar para os evangelhos e ficar indignado consigo mesmo olhando para a palavra. Mas infelizmente as igrejas estão cheias assim. É teologia quando vem, teologia de prosperidade, falando que você vai ficar rico. Depois teologia de coach, dizendo que você é o cara, você é o centro, te levanta e você é bom. Ou seja, é tudo sobre Jesus no momento. Mas quando a mensagem chega, não é mais sobre Jesus, é sobre mim. E com relação a mim, a mensagem de Jesus, eu não quero. Eu abandono. É dura demais, deixa para lá. Vou ficar com o que eu acho que tem que ser para mim. E esse é o grande problema. É um grande problema porque as pessoas estão seguindo Jesus desde que. Essa expressão desde que, ela está entrando, essa condicional está entrando nos evangelhos, está entrando nas igrejas, nos púlpitos. Tanto que existem pessoas que estão servindo ou querem seguir a Jesus desde que eu não preciso mudar.
Eu vou para a igreja, mas, querido, você precisa mudar o seu comportamento. Não, então não quero. Deixa assim, eu amo a Jesus, mas eu não amo a sua mensagem. Esse é o discurso inconsciente de pessoas que estão em igrejas, mas que não gostam quando algum pastor da comunidade fala algumas verdades como essa que nós estamos falando aqui, do sermão ou na palavra ser dura. Elas não aceitam. Uma outra coisa que às vezes as pessoas fazem, eu vou seguir a Jesus desde que eu não precise mudar os meus vícios e os meus comportamentos. Não, eu não quero parar com isso, eu não quero parar com aquilo, não, isso aqui Deus aceita, Deus tolera, ou seja, não é uma adaptação minha ao Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Jesus se adaptando ao que eu quero. Eu amo Jesus, mas a mensagem dele é só para aquilo que eu quero, e não para aquilo que ele quer que eu me transforme. É assim que está funcionando hoje nas igrejas. É assim que está funcionando. Eu vou seguir a Jesus desde que o pastor não pegue no meu pé. Já viu essa? Desde que o presbítero não pegue no meu pé. E a gente usa uma frase que está no mundo lá fora, nós trouxemos para dentro da igreja, que é da Bíblia fora de contexto. Não, vocês não podem me julgar. Querido, deixa eu parar aqui um pouquinho e te dar uma história que aconteceu esse dia atrás comigo. Uma pessoa esses dias me procurando também e falando sobre não pode julgar, essa fake news estranha e fora de contexto, sem exegese nenhuma, a respeito do que diz Jesus nesse contexto. Só para você dar uma ideia, nesse texto de Mateus, quando Jesus fala não julgueis, ele fala várias vezes sobre o julgamento que ele faz, inclusive dos fariseus. Então falta uma exegese a respeito disso. E esses dias uma pessoa que está devendo dinheiro para mim e para outras pessoas provavelmente, e eu disse bem claro para essa pessoa, falei, querida, eu gostaria que você mudasse duas coisas. Primeiro, mudasse o seu comportamento. Como assim? Estou devendo para você, eu vou pagar. Não, você já falou que vai pagar faz tempo. Você já falou que vai fazer isso aí faz tempo, você está falando, e a tua palavra nem eu acredito mais. Só que o grande problema é que você é cristão igual a mim. Então você está me queimando, disse isso para ela. Você está me queimando. Porque você diz coisas e você não é para mim, talvez você está devendo para um monte de gente e fala a mesma coisa. E você está queimando porque quando eu chegar naquela pessoa e ela disser, quem você é? Eu sou pastor, não vou vender para você porque tudo quanto é crente é devedor. Tudo quanto é crente só fala que vai pagar e nunca paga. Sabe por que isso, querido? Porque você não entende, porque nós não entendemos que coisas precisam ser apontadas e tu está errado e a Bíblia diz que está errado. Está errado, tem que mudar. Tem que mudar, se está errado tem que mudar. E eu me incomodo demais com isso, porque quando eu cheguei em Maringá, os irmãos de Maringá que estão lá, o pessoal de Sorocaba, nesses lugares nós somos pastorear, eu cheguei em Maringá, fui na imobiliária, gostamos de um apartamento, chegamos lá no apartamento, olhamos, vamos lá alugar, vamos lá. Aí a primeira pessoa, a mulher que nos recebeu lá, a primeira pessoa chegou para, o que você faz, qual que é a sua profissão? A minha esposa é psicóloga, aí você, sou pastor. Eu falei, eu acho que não vai aprovar a ficha. Eu falei, por quê? É que tem muito pastor caloteiro, e a nossa imobiliária teve vários, e a imobiliária não aluga para pastor. Sabe o que é isso, irmão? É pastor que ninguém aponta o dedo e fala, tu tem que mudar de comportamento, tu está errado. É pastor que fala, não me julgue, não pode julgar, tem que julgar sim, porque tem um comportamento de quem não é cristão, e se apresentando como cristão. Tu não é pastor, tu é aquele que é caloteiro, isso não é pastor, não é atitude de pastor. E eu fiquei muito irritado, vocês não têm ideia como aquele dia eu saí daquela imobiliária em Maringá. Falei, não acredito que eu mal cheguei nessa cidade e esses pastor sem vergonha queimando o meio ou os colegas pastores. E a gente tem que tomar por isso. E aí fica, não se julgue, o irmãozinho lá faz coisa errada, é da sua igreja. Não, mas não pode julgar, mas não pode falar. Tem que falar porque a mensagem é muito clara e dura. O que você está fazendo com o evangelho? Você só está amando Jesus e não está amando a mensagem de Jesus que está acontecendo com a gente. Quando a gente olha para isso, se vai pregar numa igreja arrependimento, se vai pregar vida eterna além dessa, se vai pregar mudança de vida, caráter, negar a si mesmo, transformação, perdão, ou seja, temas difíceis como esse, o que acontece com a igreja? Ela esvazia e fala, não, a palavra é dura demais. Igualzinho na época de Jesus. Só que eu sinto em lhes dizer, querido, mas nós que honramos a palavra, entendemos o chamado, nós temos que pregar a palavra. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra, capítulo 4, ele vai dizer bem claro, pregue a palavra, mas é dura demais, mas tem que ser pregada. Porque senão nós vamos estar fazendo coisas das quais nós lá na frente vamos alimentar algo e nós não vamos conseguir fazer. Como eu disse esses dias para uma mãe,
Uma mãe cuidando do seu filho e aí o filho fazendo umas coisas erradas, ela falou, você tem que chamar atenção, você tem que educar no propósito do Senhor. Ah, mas eu não posso, pastor, porque não vai ficar chateado, vai ter problema e tal. Eu falei, então tá bom, fique à vontade. Daqui a pouco, o Frankenstein que você está formando, quem sabe do filme sabe o que eu estou falando. O monstro que você está desenvolvendo, a hora que ele crescer e vir te engolir, você não reclama. Por quê? Porque a gente não aponta, porque a gente não mostra, porque a palavra dura a gente guarda e aquilo que é bonzinho a gente dá. Não é assim que funciona o caráter de um ser humano. O ser humano tem que ser desenvolvido a partir de todos esses elementos, das coisas boas, das frustrações, das coisas ruins, dos não e não que a vida vai dizer pra gente. Por isso, para você entender o texto, aqui eu quero te convidar e tirar alguns desafios práticos para a gente entender e levar para casa. Quando o texto, Jesus está dizendo aqui nesse texto, e os discípulos ou os homens ali estão dizendo, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Olha o que está dizendo nesse texto para você guardar. A palavra duro aqui, no hebraico, é escleros, que é seco, que é uma coisa resistente, que é algo que não dá muito sabor. Sabe por quê? Porque é duro. Porque eles queriam que Jesus dissesse algo maravilhoso como só amor, paz e amor, só alegria. E a palavra original ali é dizendo que é aquela palavra que chegava assim, é seco para engolir, é difícil de engolir. Por quê? Porque incomoda. E ele continua dizendo que nós aqui, quando ele diz, é duro esse discurso, ele está dizendo muito claro, é duro essa palavra. Porque naquela época e hoje também, nós queremos coisas doces, palavras que arrepiam a gente, palavras que são de alegria, palavras triunfalistas, mas é que aquela que é duro de descer a gente não quer. É isso que eles estavam dizendo. A segunda palavra aqui desse texto, que é muito importante, duro é esse discurso, ou essa palavra, é usada aqui a palavra logos, na expressão discurso ou palavra, que é a mesma que João usa lá no início, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é esse logos, é o próprio Jesus, ou seja, é duro esse tal de Jesus. No original ele está dizendo, esse homem é difícil. Gente, como que a gente pode assimilar esse tipo de palavra desse homem? Não é o mesmo que traz criancinhas para perto, mas é o mesmo que aponta e sabe aquilo que eu estou vivendo, e ele diz diretamente olhando nos meus olhos, é duro isso. E eles fazem uma constatação no final, quando eles usam a palavra, quem o pode ouvir? E a palavra ouvir aqui é kauou, que é uma palavra no hebraico que não é exatamente só ouvir, mas é atentar, é obedecer. Quem pode obedecer tal palavra? E aí então, a postura que eles têm diante disso é uma postura de que, quem pode obedecer? É duro demais para nós. E eu quero trazer desafios para você pensar, 2 desafios para você guardar no seu coração. Pastor, será que eu amo mais Jesus do que a mensagem, ou eu amo mais a mensagem do que Jesus, ou eu amo os dois iguais? Já se fez essa pergunta? Você ama Jesus, mas não ama a mensagem dele? Será, pastor, que eu amo Jesus e não amo a sua mensagem? Tirei do mesmo texto 2 configurações claras, eu quero desafiar você. A primeira, quem segue para satisfazer os seus desejos, ama mais a Jesus do que a mensagem de Jesus. Vou repetir. Quem o segue para satisfazer apenas os seus desejos, ama mais mais Jesus do que a mensagem de Jesus. Onde está isso, pastor? Vou mostrar para você. Se você voltar na sua Bíblia, no versículo 14, nós temos uma expressão que eles declararam após Jesus ter feito o milagre dos pães e peixes e recolhido vários pedaços que sobraram. No versículo 14 dizem assim, este verdadeiramente é profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Eles declaram com todo entusiasmo, dizendo, esse é o cara, esse homem é maravilhoso. E o próprio Jesus, lá no versículo de número 26, se você continuar no texto, Jesus diz assim, em verdade vos digo que vocês me procuram, não porque vistes os sinais, mas porque comeram do pão e foram fartos. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro para esses homens que eles acabaram crendo em Deus, ou identificando que Jesus é legal, que Jesus é bonito, só porque Jesus satisfez os desejos deles, que era alimentar-se naquela hora, que era comer, que era alguma coisa assim.
Isso é tão comum no dia de hoje, as igrejas estão cheias de pessoas que vão lá orar e andar com Jesus, ou seguir a Jesus só por causa de si mesmas. Por isso que nós vamos abandonar quando Jesus chega com a palavra séria, com a palavra dura, e a gente abandona por quê? Porque os nossos caminhos estão seguindo a Jesus. O jeito que eu estou seguindo a Jesus é porque eu quero o que Ele pode me dar. Eu amo mais a bênção que Ele me dá do que o abençoador que Ele me dá a bênção. É assim que a gente está vivendo. As igrejas estão assim, desejos carnais, coisas. Quero uma casa, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal. Esse ano você vai fazer talvez no final do ano a sua listinha, aquela tal listinha que a gente faz um monte, depois a gente volta de novo nela e não fizemos 10% dela. Na maioria delas ali são coisas para mim, são coisas e pouca mudança em mim. E é isso que está acontecendo com a gente. Nós amamos mais aquilo que é a bênção do que o abençoador. E esse tipo de comportamento, se as tuas orações, se as tuas intenções culticas estão mais a respeito do que Deus pode te dar, do que Ele pode fazer em você, é sinal que você talvez, quando chegar a palavra a ser dura, a seu respeito, a mim e a você, a gente se abandone, a gente se afaste melhor e abandone a Jesus. A segunda característica que eu vejo no texto, no versículo 30, aqui continuando, o mesmo contexto, é que quem segue a Jesus, que vai abandoná-lo, possivelmente, ou que ama mais a pessoa do Cristo e pouco a mensagem. Segundo, se primeiro são aqueles que querem satisfazer os seus próprios desejos, egoístas puros, já dizia o apóstolo Paulo a Timóteo. A segunda característica é quem segue a Jesus, amando mais Ele, mas não a sua palavra, é porque são aqueles que buscam sinais para mudar ou para se transformar. Como assim, pastor? No versículo 30, olha comigo no versículo 30, quando Jesus vai falar sobre o pão da vida. Eles dizem assim, exatamente no versículo 30. Então disseram eles a Jesus, que sinal você fará para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Ou seja, era uma busca natural deles desejarem que Jesus mostre alguma coisa fenomenológica, miraculosa, ou alguma epifania, alguma coisa assim estrondosa, e falar, esse é o Cristo. Está cheio de gente naquela época assim, e hoje também. Gente que querem que Jesus se manifeste, se fosse Jesus, para essa aqui, Jesus faz isso para mim, Jesus faz isso para mim, como se Ele fosse o centro, e Jesus ficasse chateado se Ele não acreditasse em Jesus. Eu conheci uma pessoa desse jeito, Caião. Falou, eu só acredito em Jesus se Ele aparecer aqui. Desse jeito, se Jesus aparecer aqui, não apareceu aqui. Eu perguntei para ele, mas você acha que Jesus tem problema com isso? Meu querido, se você crê em Jesus ou não crê em Jesus, Ele continua sendo Jesus. Quem perde nisso não é Ele, é você. De encontrar um dia com o Messias. Isso é comportamento de gente que ama Jesus, mas não ama a mensagem de Jesus. E olha o que Jesus diz bem claro, várias vezes gente buscando sinais para perto de Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 38, eles pediam, mostra-nos um sinal milagroso, para que possamos crer em ti. Mateus ainda capítulo 16, versículo 1, eles queriam provar a Jesus e pediram que Jesus desse um sinal para saber quem Ele era. Sempre um sinal, sempre aguardando alguma coisa. Lá em João capítulo 4, versículo 48, Jesus começa a dialogar com eles e eles perguntam para Jesus um sinal, e Jesus diz para eles, se não verdes um sinal ou um prodígio, não vão crer em mim. Ou seja, são pessoas que estão buscando alguma coisa, buscando um arrepio, buscando uma coisa miraculosa, buscando um milagre, buscando alguma coisa que possa mexer na estrutura, para então começarem a crer a Jesus. Se você é desse tipo, meu querido, você ama mais a Jesus do que a mensagem dele, porque o mais importante do que o Cristo é a mensagem do Cristo. Vou repetir, mais importante do que o Cristo, entenda, é a mensagem que Ele está dizendo, porque não adianta amar a figura do Jesus, se você não ouve, não ama e não obedece à mensagem do Jesus que você diz que ama. Por isso, para a gente entender, hoje é assim, a gente quer arrepiar nos cultos, quer receber, esse culto foi uma bênção, porque Deus falou comigo, falou que eu vou ganhar, falou que eu vou conquistar. Não, você nunca viu, pelo menos eu não vi, pessoas dizendo hoje o culto foi uma bênção, porque Deus acabou comigo, porque Deus me moeu, porque Deus mexeu com as minhas entranhas, porque Deus me jogou no pó, porque Deus está transformando a minha história, porque Deus me confrontou com o meu pecado. Ninguém tem testemunho desse jeito.
A gente abre espaço para os irmãos dar testemunho lá na frente, Caio. E o pessoal, Deus, eu orei para ganhar alguma coisa, Deus me deu. Eu orei para casa e Deus me abençoou. Eu orei para o carro e Deus fez. Eu orei para a namorada e está aqui a minha serva, o varão, aqui está a varoa. É só coisas. Ninguém vai dar testemunho dizendo, eu orei e Deus chegou para mim e falou, a mensagem é dura. E aí, quem é você? Você vai me encarar? Você vai ficar comigo ou não? E eu me constrangi diante daquilo que Deus estava falando comigo. Ninguém fala assim. Sabe por quê? Porque nós queremos ver milagres e coisas para a gente começar a crer em Cristo. Quando nós deveríamos fazer diferente. Perder para mudar, como a gente falou no livro de Lucas, capítulo 15, no primeiro texto nós lemos durante o culto. A igreja, ela para de orar ou para de ler a Bíblia, a gente tem esse costume. As pessoas param de ler, param de orar e começam a apertar e começam a correr atrás de Jesus. Por quê? Porque é para si mesmas. Porque o interesse delas não é seguir Jesus para ser transformado, mas é seguir Jesus para esperar um milagre, para depois ser transformado. Tem gente que precisa perder as coisas, perder família, perder emprego, perder coisas e perder pessoas, para então falar, eu preciso voltar. Preciso voltar. Na nossa construção aqui, tem uma pessoa, um pedreiro que está ajudando a gente, ele diz, pastor, eu era da igreja, era fervoroso, eu cantava, eu fazia não sei o que, fazia isso, aquilo, tal, na igreja. Nossa, eu trabalhava bastante na igreja, eu era muito, muito eficiente na igreja, fazia tanta coisa na igreja ali que o senhor não imagina. Aí eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Ele falou, então, pastor, estou meio fora, meio desviado, né? Aí eu disse bem claro para ele, você está esperando o quê? Você está esperando Jesus aparecer e fazer alguma coisa para você falar, preciso voltar? Você está esperando isso, aquilo? Mas como vocês, as minhas ovelhas, me conhecem? Aí ele falou, não, pastor, eu não sei o que eu estou esperando. Aí eu falei para ele, você está esperando? Sabe o que você deveria fazer? É criar vergonha na cara e olhar para Jesus e pedir perdão. E assim como o filho, cair em si e falar, Deus, me perdoa. Jesus, me perdoa o que eu fiz contigo. Está faltando vergonha na cara. E você sabe que eu falo isso na lata mesmo. Sabe por quê? Muitas pessoas estão aguardando isso. Tem uma missionária, Sophia Miller, da década de 90, e todo mundo acha que o missionário, e é uma pergunta muito forte para os missionários, né? Quando foi seu chamado? Pastor, quando foi seu chamado? Pastor, quando... Aí ela respondeu, quando perguntaram para ela, quando foi seu chamado? Ela disse assim, eu não tive um chamado. Eu apenas li a palavra de Deus e obedeci. Eu li e obedeci. Não houve nada fenomenológico. Não foi que nem Damasco, que Jesus chegou para Paulo e derrubou ele, e falou aí, quem é você? Sou eu, quem me persegue, aquela coisa. Não precisou de nada disso, ela simplesmente olhou para a palavra, leu e foi incomodada, confiou, creu e obedeceu. Jesus já falava sobre isso em João, capítulo 20, versículo 24. Bem-aventurado, versículo 29, bem-aventurado aqueles que viram, que não viram, mas creram. Sabe o que está acontecendo com a gente, queridos? Nós estamos cheios de desculpas para não amar a mensagem de Jesus. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se isso acontecer, se eu ganhar mais eu vou fazer isso, eu vou ajudar, é cheio de desculpas. O que você precisa é obedecer a palavra, mais do que ficar amando a Jesus, você precisa amar também a mensagem de Jesus. Por isso eu quero concluir, para a gente olhar para o versículo de número 66 em diante, e perceber onde que está a cura para esse processo desse tempo. Para você amar o Natal, mas amar o Filho que nasceu no Natal. Para você amar Jesus, mas também amar a mensagem que Jesus, que nasceu no Natal, na nossa comemoração, diz para você e para mim, para mudar a nossa vida, a nossa história. O versículo continua dizendo assim, então perguntou Jesus, versículo 67, porventura, vocês também vão me abandonar? Para os apóstolos, para aqueles que estavam bem perto de Jesus. E aí então Simão Pedro respondeu, olha o que Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa expressão de Pedro me incomoda, me mexe com o coração. Quando Pedro diz para Jesus, Senhor, nós vamos te abandonar por quê? Como nós vamos te abandonar? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Palavras, logo, vida, de zoe, do Espírito, eterna, de acróios. Ou seja, 3 palavras fortes que Pedro solta ali, que nos ensina algumas coisas muito importantes, e eu quero que você guarde como ensino final para nós.
Primeira coisa que Pedro nos ensina é que para nós não nos desviarmos, ou para nós vivermos um tempo onde nós vamos amar a Jesus e a mensagem de Jesus no Natal e no ano inteiro que vai começar a semana que vem, o desafio que eu te faço é, o que faz a gente ser discípulo verdadeiro de Jesus é amar a palavra dele. O que dá liga, o que faz você se manter amando a Jesus é quando você ama a palavra dele. Portanto, para amar a palavra dele, você precisa ler, você precisa ter contato, você precisa acessar a palavra, você precisa se desenvolver com a palavra, para que então você possa amar a Jesus de Nazaré, aquele que celebramos no Natal, mas também amar a mensagem dele, porque você ama a palavra de Deus. O próprio Salmo nos diz isso, eu amo a tua palavra, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tua palavra é um alimento para a minha vida, ou seja, dela eu vivo, dela eu aguardo, dela eu respiro, ela é tudo para mim. Para você amar a Jesus e amar a mensagem, primeiro desafio que eu deixo para você, ame a palavra de Deus. De forma prática, quer guardar um desafio? Que tal você dar um presente para alguém, ou mesmo para você, comprando nesse início de ano, ou agora, antes de acabar o ano, uma nova Bíblia para você lê-la, para você olhar, para você riscar, você que gosta igual eu de riscar, para você desenvolver e ter sistematicamente um relacionamento de amor com a palavra. Segunda coisa que esse texto nos ensina, e Pedro aqui na sua resposta, no versículo 68, para onde iremos, só tu tens palavras de vida eterna, ele estava também dando uma declaração, e o que nos envolve em Cristo, o que nos faz dar liga em Cristo, não é só amar a palavra, mas é também crer na palavra. Por isso que eles falavam, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, eles creem na palavra, eles creram naquilo que eles estavam ouvindo, eles olharam para Jesus, eles viram o que Jesus fazia, e eles criam naquilo que Jesus fazia. Por isso, queridos, a gente precisa confiar, viver de acordo com a palavra, não é só amar a palavra, mas é confiar e viver de acordo com o que a palavra está dizendo. Se é o que está dizendo, é verdade. Se é verdade, vamos viver de acordo com a palavra, que é a verdade. Mudar de comportamento para viver de acordo com aquilo que Jesus está dizendo. E por terceiro, o que nos envolve em Cristo, o que me faz amar a Jesus e a mensagem, além de amar a palavra, crer na palavra, é conhecer a Jesus de intimidade. Por isso que no texto, o capítulo 8, versículo 32, de João, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai libertar a gente não é a verdade, é o conhecimento da verdade. E aqui eles disseram muito claros no versículo, nós temos crido e conhecemos que tu és o Senhor, nosso Deus. Ou seja, a declaração de Pedro é muito clara sobre a natureza da fé, conhecimento. Eles conheciam a Jesus, por isso eles amavam a Jesus. Mas eles conheciam a mensagem de Jesus, por isso que eles amavam a mensagem de Jesus. Portanto, ame a Jesus e a sua mensagem. Está acabando o Natal, ou o Natal já se foi. Você ama mais o Natal do que a mensagem que veio no Natal? Amem a Jesus, mas também ame a mensagem de Jesus. Olhe os seus comportamentos. Olhe se você não está buscando a Jesus pelo que Ele pode te dar e não pelo que Ele é e pode lhe ser na intimidade e relacionamento. Cuidado que você pode estar buscando algo miraculoso para se transformar. Não precisa, se você buscar na palavra, você vai ser transformado pelo Espírito Santo na sua vida. Mas você precisa amar a Jesus e amar a verdade da mensagem que Jesus diz. Pregue Jesus. Além de amar a Jesus e amar a mensagem, segundo desafio que eu te faço durante esse ano que vamos iniciar, pregue Jesus. Fale para as pessoas do amor que você tem por Jesus, mas não pregue pela palavra tão somente, pregue com o seu comportamento. Se você disser que é cristão, comporte-se como cristão. Se você disser que é filho do Senhor, se você disser que é filho de Deus, se você disser que é de uma comunidade cristã, que é de uma igreja, comporte-se como tal. Pregue o evangelho na sua palavra e no seu comportamento. Seja autêntico. E terceiro, viva como Jesus viveu. Viva como Jesus viveu. Ele é referência para mim e para você. E assim, então, nós vamos entender que nós precisamos sim amar a mensagem, amar a Jesus. Mas mais do que amar a Jesus, se nós vivermos como Jesus, nós vamos amar a mensagem de Jesus. E aqui eu finalizo perguntando para você,
mais uma vez. Você ama Jesus e a sua mensagem? Ou por hora você tem amado só a mensagem? Ou por hora você tem amado só Jesus? O desafio é que façamos as duas coisas. Jesus é celebrado no Natal, isso é muito importante. O mundo ama Jesus, mas poucos amam a sua mensagem. Ao ponto que muitos, ao ouvirem a dureza da palavra, ao invés de se colocarem, se lançarem diante de Jesus, negarem a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo, eles acabam abandonando a Jesus. O desafio para final de ano, para mim e para você é esse. Esse ano que se passou, olhando para o retrovisor da vida, você amou a Jesus e amou a mensagem, ou você amou mais a mensagem e negou amou mais a Jesus e negou a mensagem de Jesus?